Boa noite a todos, amigas e amigos. Nesta quinta-feira, dia 8 de julho, prosseguindo os trabalhos da nossa casa, do nosso querido GESP, nós vamos trazer esclarecimentos sobre as questões 970 a 974 do Livro dos Espíritos, com o título do livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. O codificador Allan Kardec, ele fez pergunta aos espíritos sobre várias situações. E nesse momento de dor que o mundo está passando, essas perguntas de Kardec, ela traz uma certa relação pela preocupação que as pessoas têm com a vida futura. O que será de nós? O que será do sofrimento dos espíritos, sejam eles espíritos já mais esclarecidos ou espíritos mais sofredores? Como isso ocorrerá no plano espiritual? E Kardec, lá no século XIX, ele faz essas perguntas sobre a situação, sobre o sofrimento dos espíritos, como cada um se comporta no plano espiritual, como a influência dos espíritos sobre os outros, e ainda mais sobre a questão que vem de outras religiões tradicionais, o medo que se tem do sofrimento, daquela doutrina do fogo purificador ou do fogo eterno, aquele sofrimento atroz, que preocupa, de certa forma, aqueles menos esclarecidos sobre o sofrimento no plano espiritual. É disto que vamos tratar nesta noite, mas antes vamos fazer uma leitura como exórdio para o trabalho da noite, e nós vamos trazer uma leitura do livro Na Sublimação da Alma, da autoria do Espírito Irmã Maria do Rosário e a mediunidade de Lúcia Combinato, que traz para nós o título sugestivo, Comportamento Essencial, e vem com uma frase de Jesus em Lucas 33, 34, onde diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perante as situações constrangedoras que às vezes enfrentamos no transcorrer da vida, necessário se faz que nos preservemos das atitudes grosseiras ou de atos impensados, inconsequentes, que nos levem a agir contra os nossos princípios morais. Fomos educados de um modo, mas hoje a evolução social apresenta certas mudanças de comportamento não condizente com aquilo que aprendemos e que podem nos levar a nos reprimirmos certas emoções que ainda tínhamos o dever de controlar. Se o moderno psicológico ou a psicologia aconselha a extravasarmos as nossas emoções para que não se criem em nós certos complexos que nos fariam sofrer, é preciso, contudo, que busquemos moderação nesse extravasamento. Não será porque alguém nos agrida com palavras ou ações que devemos fazer o mesmo, revidar as agressões recebidas nos igualaria ao agressor. Se ficarmos, porém, magoados e arrependidos por não termos reagido à altura, sofreremos da mesma forma.
Um comportamento essencial seria, portanto, a busca da compreensão, reconhecermos e aceitarmos essas reações do ser humano como frutos da imperfeição a que todos nós ainda estamos sujeitos. Coloquemo-nos no lugar do nosso agressor e conseguiremos entender os motivos que o levaram a agir de tal forma. E indaguemos de nós mesmos se não teríamos feito o mesmo em idênticas situações. Recordemos Jesus que, após sofrer todas as ignomínias possíveis, ainda soube rogar a Deus por seus agressores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Façamos nós o mesmo. Então, o exemplo de Jesus é importante para pensarmos nesses momentos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo por todas as oportunidades que recebemos em nossas vidas, a oportunidade de estarmos aqui na Terra, reencarnados para aprender, para resgatar os nossos equívocos do passado, mas aprender e nos preparar para o futuro. Assim, lembrando daquelas pessoas que estão em sofrimento nos hospitais, dos seus parentes e familiares, amigos que sofrem a perda daqueles que se vão, mas entender sempre que Deus está no comando. E nesse instante, oremos pelos que sofrem nas ruas, nos lares, especialmente aquelas pessoas desesperadas, sofridas, depressivas, que tentam sair da existência física através do suicídio, que sejam iluminadas e protegidas. E lembremos daqueles que, no momento de dor, de desespero, de desequilíbrio, cometeram o ato extremo de tirar a própria vida, pedindo a Deus que ilumine suas consciências, ao Mestre Jesus que os desperte para a compreensão da verdadeira existência. E assim, lembrando Jesus, oremos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, se soubermos perdoar a quem nos ofendeu. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, para todo sempre. E assim, vamos trabalhar as questões de hoje, 970 a 974, onde, para aqueles que queiram estudar o Livro dos Espíritos, ponto a ponto, é importante compreender que as perguntas de Kardec foram feitas lá no século XIX, mas guardam uma certa relação com os dias atuais. E na questão 970, 71, 72, 73, 74, para quem vai estudar, é importante ter o cuidado de analisar que Kardec pergunta como sofrem os espíritos inferiores no plano espiritual. E a resposta dos espíritos é de que o sofrimento é proporcional ao grau de evolução de cada um. Então, como o título do livro 4, capítulo 2, é Penas e Gozos Futuros, é se compreender o que vai acontecer futuramente com cada um de nós pelo nosso comportamento aqui na Terra, nessa existência. Nós seremos felizes ou infelizes a depender
das nossas práticas diárias, do nosso dia a dia, o que estamos fazendo, o que estamos preparando para o futuro. Porque o sofrimento, a dor ou a aflição, ela vai depender do que estamos fazendo agora. O nosso futuro será bem melhor se estivermos aplicando os ensinamentos do Mestre. Por isso, Jesus veio nos chamar a atenção que tenhamos o cuidado de nos prepararmos para o futuro, porque há muitas moradas na casa do Pai, e moradas existem de sofrimento e de paz. Aquele que assim merecer será conduzido a moradas felizes. E as perguntas dos Espíritos e as respostas que eles nos dão chamam-nos a atenção sempre para a questão do nosso comportamento. O que é que estamos fazendo para merecer dias melhores? E Kardec pergunta se os espíritos no plano espiritual, como eles sofrem, os espíritos inferiores, como é o seu sofrimento, se eles sentem esse sofrimento. E a resposta dos espíritos é de que é tão grande o sofrimento daqueles que se equivocaram, que é de difícil descrição, porque cada um vai sofrer de acordo com o que fez e a sua sensibilidade. Então, tem espíritos que sofrem com vergonha do que fizeram. Tem espíritos que sofrem pelo medo das trevas, pelo que eles começam a perceber, e a ressaca moral de não ter feito o melhor. Quantos de nós somos chamados à atenção pelos nossos pais, pelos nossos amigos, na nossa prática diária, e nós nos equivocamos, e amanhã vamos sofrer arrependidos, cheios de remorso de não ter feito o melhor, de ter sido orientado tão bem e não ter aplicado na nossa vida ou no meio social em que vivemos o melhor que podíamos. E a doutrina dos Espíritos, hoje ela diz que fora da caridade não há salvação. Ou seja, o caminho é fazer o bem, é fazer a caridade àqueles que precisam. Isso nos qualifica a ter uma vida futura melhor. E os bons espíritos ajudam, trabalham para aqueles que foram equivocados, e isso faz com que cada dia cresça muito mais. Por isso, nós não estamos desamparados. Temos espíritos familiares que foram muito mais dedicados do que nós, que foram espíritos disciplinados e hoje estão vivendo uma vida melhor e ajudam aqueles que precisam, e especialmente os seus familiares. Mas o sofrimento é de cada um pela sua prática, pelo que fez na vida. Se você quer saber como será a sua vida futura, comece a trabalhar agora. Comece a analisar os seus atos diários, procurando fazer o bem onde puder, da melhor maneira possível, de acordo com o seu ritmo, mas sabendo que o bem estará sempre em sintonia com o bem. E Kardec procura e como se trazer informações, como informar para aqueles que precisam e que ainda estão equivocados, de onde vem aquela doutrina que fala do sofrimento, do fogo eterno. E os espíritos respondem: isso vem de uma consciência culpada, que cada um começa a ouvir essas penalidades eternas e começa a criar um medo. E muitos, pelo medo, até melhoram.
muitos começam a temer o fogo eterno, o sofrimento eterno, e essa ideia, essa imagem do fogo queimando, essa imagem traz um certo terror. Para alguns, não tem esse mesmo efeito. Faz com que a pessoa entenda que já está perdido e perdido continua, e isso não amedronta, e começam a agir de forma deslocada. Por isso, o importante é a conscientização, é estarmos conscientes de que o bem, ele faz uma diferença muito grande. E essa aflição que se busca imprimir para amedrontar, o medo, a coisa do fogo, aquela imagem de terror para muita gente, já faz com que, ao desencarnar, comecem a sofrer antecipadamente. E essa doutrina que trazia a ideia desse fogo eterno já não se aplica mais em nossos dias, porque existe um fogo psicológico, além desse fogo material, que muita gente até comenta, o fogo da paixão, o arder do amor, a aflição de queimar-se, eu estou me queimando de paixão, essas expressões psicológicas demonstram o nosso desequilíbrio. E não é assim que nós vamos melhorar. Por isso os espíritos dizem, olha, é preciso compreender que há uma influência dos espíritos sobre os outros. Os bons espíritos, eles influenciam para o bem. Os espíritos infelizes, os espíritos sofredores, os espíritos trevosos, muitas vezes, eles influenciam para o sofrimento. Eles vão criando essas imagens dolorosas para aqueles que já estão sofrendo. Por isso é importante trabalhar a nossa mente, entendendo que Deus é amor, que Deus não castiga, que Deus, acima de tudo, é justiça, é misericórdia, é benevolência, mas é justiça. Por isso, se quisermos ter uma consciência tranquila, façamos o bem, sintonizemos com os espíritos superiores, para não sermos influenciados por espíritos infelizes que imprimem essa ideia de sofrimento, de fogo, de trevas, de um fogo infernal a queimar indefinitivamente ou indefinidamente. Isso causa para muitos sofrimento atroz. Mas cada um de nós tem a capacidade de sintonizar, de buscar paragens superiores desde essa existência. Começar pensando melhor, agindo melhor, vivendo melhor. E a busca pelo bem nos encaminha para um caminho de paz e de felicidade. E os espíritos respondem a Kardec que os que querem, ao chegar no plano espiritual, entram em sintonia com os trabalhadores do bem, procuram fazer o bem, sintonizam na paz, sintonizam na felicidade possível, pois não vamos ser santos nem demônios. Somos o que somos. E quando ele pergunta na questão 972, como fazem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, tanto encarnados como desencarnados? Ora,
Temos maus espíritos, eles procuram tentar, principalmente os encarnados, pelas paixões ainda, que são arraigadas aos desejos materiais. E esses espíritos influenciam os encarnados para que eles sejam arrastados para caminhos tortuosos que levarão fatalmente ao sofrimento. Mas eles influenciam de forma muitas vezes suave, conduzindo as pessoas naquela estrada larga que Jesus já advertia, da porta larga e da porta estreita, que a porta larga leva ao sofrimento e à dor, e a porta estreita é a porta que nos levará à felicidade, porque as dificuldades de hoje, suportadas com disciplina, com perseverança, leva-nos a dias melhores. As facilidades do erro que os espíritos inferiores influenciam, levando-nos às paixões, elas nos trazem sofrimentos futuros. E esses espíritos, eles também influenciam os desencarnados, que mesmo não estando com as paixões terrenas, mas guardam ainda do seu psiquismo os seus pendores negativos, e eles são também influenciados, ou seja, os espíritos tanto influenciam os encarnados, como influencia os desencarnados. Os bons espíritos nos conduzem à paz, à alegria, a praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. São esses os caracteres do homem e da mulher de bem que falam no Evangelho segundo o Espiritismo. Se vivemos num mundo ainda de provas e expiações, procuremos seguir as pegadas do Mestre Jesus, que é um caminho seguro, é um caminho de paz, é um caminho que nos leva a dias melhores, tanto aqui quanto no futuro. Por isso, as penas e os gozos futuros dependem do que estamos fazendo agora, do nosso comportamento diário, seja na família, seja na sociedade, onde estivermos, procuremos Jesus como nosso modelo, como nosso guia, e assim estaremos em sintonia com o plano espiritual superior, sendo influenciado pelos espíritos superiores. Por isso, nessas questões 970 e até 974, basicamente é isso. É a influenciação dos espíritos em nossa vida. Os espíritos, como eles vão sofrer ou ser felizes no plano espiritual. Depende do que estamos fazendo hoje. O nosso futuro começa agora. Trouxemos algo do passado para aqui reaprender, deixar de lado os pendores do ódio, da vinculação com o mal e seguir um caminho de luz. Como diz o apóstolo Paulo, sejamos luz, andemos como filhos da luz, buscando sempre a luz que está à nossa frente, e essa luz nos conduzirá a Jesus. Cabe a cada um ter essa decisão. Só depende de nós. Dificuldades existem, mas não nos falta o apoio espiritual. Sempre que buscarmos a oração,
os espíritos superiores estarão conosco, nos conduzindo, nos influenciando para o bem, com o bem, sempre no bem. Busquemos a prece, nos momentos difíceis, lembremos de Jesus, lembremos dos espíritos guardiões, aqueles que são os nossos verdadeiros avalistas da nossa reencarnação, que eles estarão conosco, nos influenciando, nos inspirando para seguirmos dias melhores, com certeza um futuro de gozo, num plano de paz. Depende do que estou fazendo agora. E assim, amigos, vamos vibrar, pensando naqueles que sofrem, procurando ter empatia pelo sofrimento alheio, lembrando quando estamos sofrendo o que sentimos, para entender o que os outros também sofrem. E assim estaremos contribuindo para o bem universal, entrando em sintonia com o bem supremo, com os espíritos de luz, para vivermos como filhos da luz e não nos deixarmos influenciar por espíritos infelizes e nem ter o sofrimento atroz daqueles que negligenciaram a sua reencarnação. Por isso, Mestre Jesus, nós te lembramos sempre como suporte maior para não desviarmos do caminho. Abençoa, Mestre, àqueles que estão sofrendo. Dai-nos força, dai-nos coragem para enfrentarmos não apenas os outros, mas, como diz a nossa irmã Joana de Ângeles, devemos enfrentar-se buscando o alto amor, o alto perdão e não se perder na culpa. Somos ainda criaturas imperfeitas, mas buscando a perfeição. Como diz a venerável Joana de Ângeles, não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. E assim estaremos em sintonia com o bem, influenciados pelos espíritos superiores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê paz, que Deus nos dê compreensão da vida, que abençoe os lares da nossa cidade, a nossa vizinhança, que abençoe a nossa casa de oração e trabalho, que continue atendendo os espíritos que precisam, através dos mentores espirituais, que continuam a postos, recebendo os sofredores, atendendo os pedidos, levando energias superiores aos lares da nossa cidade, trazendo paz às famílias e saúde, Mestre. Dai-nos saúde geral, para que essa pandemia passe, mas deixe a sua lição pedagógica, que todos compreendamos que somos filhos de Deus, todos iguais neste planeta. Que a paz do Senhor esteja sempre com todos nós, agora e para todos sempre. Assim seja.